Fala pessoal, Nino Bernabé aqui. Nós vamos falar hoje sobre escala, processo, o quanto a escala pode te ajudar nos seus negócios e o quanto também pode te atrapalhar e atrapalhar muitas vezes o andamento da sua empresa, muitas vezes a continuidade da sua empresa, se não for uma escala pautada em planejamento, em processo e uma organização que você precisa para poder controlar e tá levando, dando continuidade nos seus bons resultados. A gente tem vivido esse processo aqui hoje no agro, um processo onde nós escalamos. Nós somos defensores daquela premissa que primeiro vem o progresso e depois vem a ordem, e realmente é a forma que a gente toca a nossa empresa. Muitas vezes a gente procura primeiro trazer a escala, procura primeiro trazer o negócio e depois ir estruturando ele de acordo com a necessidade. Porque isso é, muitas vezes, pode parecer contra-intuitivo, mas na verdade não é. Porque se você não tiver a escala, se você não tiver a produção, se você não tiver um aumento de receita, muitas vezes não vai fazer sentido você organizar, não vai fazer sentido você trazer uma estrutura para dentro, porque toda estrutura ela custa. Quando você começa a desenvolver processo, quando você começa a colocar pessoas nas caixinhas para que as coisas realmente comecem a ser feitas e conferidas, isso custa para a empresa. Então você precisa ter a escala, você precisa primeiro trazer receita, primeiro você precisa trazer movimento para o seu negócio, crescer o seu negócio para depois organizar. Só que a gente nunca pode perder o time disso. E a maioria dos empresários, ou grande parte dos empresários, às vezes perde esse time e faz com que a escala traga uma crise nos processos, fazendo com que você comece a ter prejuízo. E várias empresas não conseguem, muitas vezes, sair fora desse prejuízo, não conseguem superar essa crise, esse prejuízo que foi gerado por conta de uma escala, e as empresas acabam muitas vezes morrendo, crescendo e morrendo. E isso é uma coisa muito triste, uma coisa muito ruim, porque a gente começa um negócio com muitos desafios, você começa um negócio entregando tudo de si, e aí de repente a escala faz com que você perde o seu negócio. Então é justamente isso que nós vamos falar aqui hoje. A gente tem vivido isso aqui no agro, a gente viveu muito isso aqui no agronegócio. Nós começamos com uma planta de confinamento de pouquinho boi lá atrás e realmente a gente resolveu fazer a escala. A gente trouxe escala, saímos aí de uma planta de 1.500 cabeças para hoje uma planta de 12.500 cabeças estática, ou seja, nós vamos fazer um abate aí de 36, 37 mil bois no ano de 2026 e já planejando um abate de 40 mil bois a 42 mil animais no ano de 2027. Só que a gente não começou totalmente estruturado, não começou com todos os processos desenhados, não começou com um sistema implantado, a gente simplesmente começou. A gente começou da melhor forma que era possível, óbvio, trazendo gestão, trazendo uma conferência mínima, mas não começamos totalmente estruturados, tá? Como que a gente está fazendo agora? A gente começa agora a estruturar, começa a desenhar cada processo, a gente começa a desenhar realmente qual que é o nosso processo de compra, como que vai ser esse processo de originação, qual que é o momento de comprar, fluxo de caixa, financeiro, sistema, todos os processos de manutenção, as pessoas elas têm que gerar um orçamento de compras para poder fazer compra. Então a gente agora começa a montar todo um processo, desde contratação, política de contratação, política salarial, níveis salarial, onde a gente tem júnior, sênior, pleno, desses níveis salarial, quais são os steps que a gente tem, ou seja, dentro do júnior ele tem ali de 3 a 5 steps, que depois ele passa a sênior, de sênior ele tem de 3 a 5 steps, que ele passa para pleno, e em pleno também ele tem aí de 3 a 5 steps, onde o colaborador ele consegue enxergar na empresa realmente qual que é o caminho que ele tem que fazer para crescer dentro da empresa, para se tornar um líder, para se tornar um encarregado, para se tornar um gerente, para poder ir conseguindo melhorar financeiramente à medida com que ele entrega o trabalho dele e à medida também com que ele vai aumentando o nível de consciência, o nível de competência e resolvendo mais problemas. Essa organização ela veio depois da escala, só que a gente entende que agora é momento de organizar, agora é momento de entender exatamente dentro do fluxo de caixa qual que é o momento e qual que é o volume da originação de animais, como que nós vamos programar essa recria dentro do nosso estático, o que é recria, o que é compra de boi magro, como que a gente está mapeando a nossa compra de insumos, qual que é o momento de comprar
cada um dos insumos e depois dessas negociações feitas dentro da safra, a gente já coloca todos os contratos, tudo em cima de contratos, já coloca todos esses contratos no nosso sistema para a gente ter uma clareza no fluxo de caixa, quando que esses pagamentos vão vir. Então, não só a gente entender na hora da safra o momento de comprar, a gente entender o momento que nós vamos receber todos os nossos insumos. Então tem um processo de recebimento para que a operação também consiga receber a tempo e a hora e fazer o armazenamento, o trato do insumo da forma correta. Então você tem o grão reidratado, o sorgo que recebe, você tem que moer o sorgo, você tem que reidratar o grão, você tem que fazer a compactação e depois fechar esse silo de sorgo. Então assim, tudo isso demanda um planejamento. A gente sabe disso, mas além desse planejamento e o planejamento financeiro, qual que é o momento, qual que é a negociação que você fez, o momento desse pagamento. A gente sabe que esse pagamento ele é com um prazo um pouco mais curto e ele vem de uma vez. Como que nós vamos programar esse caixa? Porque se eu não tiver com a minha compra de animais de originação programada, aquilo que é recria, no tempo correto, para que eu tenha um fluxo de caixa para pagar insumo na hora que ele é mais agressivo no caixa, que é assim, que é logo aí depois da safra, da safrinha, onde nós vamos estar recebendo o maior volume de insumos, o maior volume de silagem de milho, silagem de cana. Então toda essa organização, ela demanda um planejamento estratégico. Então primeiro você começa, depois você constrói uma escala, você constrói uma receita, aonde eu vou escalar a minha receita. Depois você começa a organizar a casa depois que você tem a receita, que aí você consegue, você tem lucro, você tem rentabilidade para poder trazer um pouquinho de estrutura para dentro, trazer um pouquinho de gestão para dentro, que essa estrutura, essa gestão, ela vai pegar o dinheiro que você está deixando na mesa, ela vai pegar o dinheiro que você está deixando da eficiência e trazer para dentro. Então ela vai se pagar. Só que você só consegue pensar nisso depois que você tiver escala. Só que depois que você tiver escala, você tem que começar a organizar sua casa, você tem que começar a pensar aí numa estrutura de RH, você tem que começar a pensar numa estrutura de treinamento, multiplicação de talentos e contratação, você tem que começar a pensar numa estrutura de fluxo de caixa. Então, quando e como tudo vai entrar para dentro da empresa para que você tenha um fluxo de pagamento e de recebimento, para que você não passe apertado aí e tenha que ir no mercado buscar dinheiro fora de hora e pagar um juro mais caro por isso. Então toda essa estrutura ela faz muito sentido, eu tenho certeza que vai te levar muito mais longe. Primeiro você começa, depois você escala, só que aí você não pode esquecer de organizar, você não pode esquecer que você tem que trazer processo e gestão para dentro de casa e pegar o dinheiro que está na mesa, que esse dinheiro vai pagar a estrutura, e eu tenho certeza que isso vai te deixar preparado para dobrar, triplicar todo o seu negócio, todos os seus resultados. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. É um pouquinho disso que eu queria falar, sobre escala, sobre organização, sobre gestão. Se você gostou, se fez sentido, curte, comenta e compartilha, aciona o sininho, dá uma moral, se inscreve aqui no canal, manda aí o link também para quem faz sentido, para quem está querendo escalar um negócio, para quem escalou o negócio está precisando organizar, para quem está querendo começar e também já quer entender que vai enfrentar na frente, já manda esse link aí para seus amigos, para as pessoas que também vão fazer sentido. Tamo junto, até a próxima.